Paz Senhor Jesus para os servos e servas de Deus. E boa noite para aqueles que ainda não conhecem Cristo como Salvador, ou são os religiosos, né? Como os fariseus e as pessoas que dizem seguir Jesus, mas as suas condutas não se harmonizam com a conduta de um servo de Deus. Eu estou aqui com a parte B do vídeo, cujo tema é a Assembleia do Deus deste século. Lembrando que eu já fiz a parte introdutória e aqui eu vou contei um pouco da história em cujas palavras, mas eu estou com um livro aqui que eu tenho antigo. Esse livrinho aqui, você que é novo na Assembleia de Deus, né? Ressalto, não defendo bandeira de denominação. Não defendo a bandeira de Cristo, mas a Assembleia de Deus foi a igreja do Senhor onde eu conheci Jesus, que deveria ter se mantido nos padrões do Antigo Testamento, que são ondas. Deus levanta um grupo, o diabo corrompe a liderança, e Deus vai levantando até o dia do arrebatamento. E a igreja do Senhor, a característica dela é o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, prometido por Jesus, na Bíblia, lá em Joel, por Deus, prometido por Jesus e cumprido no dia do Pentecostes. Essa é a igreja de Jesus, mantida em santidade. Então, eu quero citar meu versículo de cabeceira, que eu cito sempre 2 versículos quando eu faço meus vídeos. Isaías 58:1 e Miqueias 3:8. Isaías 58:1 diz assim: clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta. Anuncia meu povo o seu pecado e a casa de Israel sua transgressão. Miqueias 3:8 diz assim: mas de certo eu sou cheio do poder do Espírito do Senhor, de justiça e juízo, para anunciar a Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. O meu vídeo sempre que eu faço tem 2 propósitos. Eu falo para perdido e para crente desviado. Para os perdidos é para eles entregar a vida para Jesus e não seguir esse evangelho mundano que está aí. Para os crentes desviados é aqueles que nasceram ou vieram conhecer Jesus quando eram criança, ou aceitaram Jesus, mas por causa da política, do poder, da fama, se desviaram, então hoje aí seguindo um outro evangelho, cantando os hinos da harpa cristã, no cantor cristão, mas andando depravado, cegos pelo Satanás. E nesse vídeo eu quero falar para a minha Assembleia de Deus. Eu já fiz alguns hinos. Esse meu caderno aqui, ele tem 100 e poucos hinos. Eu estou quase 200 hinos que Deus já me deu, né? E, como eu disse aqui, o propósito desse meu vídeo é para você que se diz assembleano do ramo, seja do tradicional, desse ramo G12 maldito que só tem um nome, mas recebe negócio de célula, que é do Satanás sair. Enquanto tem vida, tem esperança. Eu creio assim, que enquanto o cara estiver vivo, se eu puder pregar para um cara desse desviado, ele se converter e levar outros a eu chamo de reconversão a Jesus, eu ganhei uma pedrinha de ouro lá na minha coroa no céu. Que a Bíblia diz que é impossível que uma vez for iluminado, provar as coisas futuras, decair e sejam outra vez renovados, porque assim eles expõem Cristo ao vitupério, né? Então, esse mente autorizada já era para você. Mas se pelo menos esse meu vídeo conseguir atingir uma pessoa no ramo da tradicional, essa praga do G12, ramo de Madureira desviado, da conservadora José Wellington aí, e das independentes que são conservadoras ou que estão mundanizadas, isso vai ser uma bênção. Esse é o meu alvo. Eu sou o disseminador da palavra de Deus, um semeador, e o convencedor é o Espírito Santo. Então, dito isso, eu quero ler o versículo aqui, ou recitar o versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está, nos quais o Deus deste século, da presente era perversa, que é o Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4.
Deus falou comigo sobre as igrejas do Brasil em 2017 que elas estavam, ele disse, meu servo, mais de 90% não vai subir. E ele me contou os motivos pelo qual estava acontecendo e ele tinha me dado 2 hinos antes sobre a Assembleia de Deus do Brasil como um todo e uma para a Assembleia de Deus do Belém. Né? É de Belém, que é a Assembleia de Deus lá de onde foi fundada. Eu sei que a maioria das tradicionais estão corrompidas, se tiver um salve é muito. Como eu disse, a igreja do Senhor é a igreja de Pentecostes. O diabo ele também imita as coisas do Espírito Santo, imita supostas curas, imita o falar em língua, imita o batismo do Espírito Santo. Por isso que é importante você que é assembleando, o crente pentecostal, assim dizer, o crente da igreja do Senhor, que a igreja do Senhor, ele falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, ou de poder, e ser-me-eis testemunha. Então, essa besteira que quem do inferno diz que não existe batismo do Espírito Santo, que cessou, é mentira. Mas pastor, a Bíblia diz que os profetas pregaram até João. Esse profeta aqui não se refere ao dom de profeta da Bíblia, não. É aqueles homens que profetizaram até João foi o último guerreiro que profetizou até a respeito das coisas de Jesus, que é João Batista. Mas a Bíblia, nós lemos o Novo Testamento todo, vamos ver que Deus deu dom de profeta também no Novo Testamento, tem em Efésios 4:11. O Paulo fala na igreja de Corinto tinha, então ainda tem profetas usados por Deus para trazer a verdade para esse povo. Então a igreja do Senhor é essa igreja que é do Espírito Santo, que foi inaugurada no dia de Pentecostes. Né? Então, esse vídeo aqui é para você que é conservador, tradicional da Bíblia, não de dogma humano, mas da Bíblia. A doutrina da sanidade do corpo segue aí na marca, nosso corpo é a imagem de Deus. Né? E eu vou ler um pouquinho da história aqui nesse livro, para ver como é que Deus não se deixa vencer pelo diabo. Vou elencar os principais pecados e práticas que chamam de usos e costumes que foi o diabo colocou na Assembleia Tradicional, nessa Assembleia que está aqui do Brasil como um todo que eu vi. Vou citar o nome dos locais onde eu fui, o nome dos líderes, que Deus já mandou ir lá na porta, já esteve nos meus vídeos. E nenhuma parte da Bíblia Deus proíbe nós de denunciar um falso profeta, um líder complacente, ou um líder que tolera o pecado, né? Ou um líder que faz algo errado. Deus não encobriu o pecado de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Vou eu encobrir pecado de falsos profetas. Um pouquinho gripado. Gripado não, resfriado. Né? Mas fique tranquilo que faz parte, tem um problema de hipersensibilidade no nariz. Então vamos aqui. Deus não encobriu o pecado de ninguém da Bíblia. E eu não sou o que eu vou ser maior de Deus, querendo encobrir aquele que Ele mandou eu revelar. Né? Porque o propósito aqui, quando eu vou falar dessas denominações aí, Deus mandou aqui no Rio de Janeiro, em 2 portas, levar um recado duro. Né? Uma foi na, eu chamo de sinagoga, um cara chamado Daniel Malafaia, primo do Silas Malafaia aqui em Campo Grande, e outra foi num cara chamado Tuninho, que chama de Amazonas. Né? Ele vai lá, eu vou lhe dar as palavras na sua boca, nas duas, fiz jejuando. O diabo se levantou nas duas. Uma, que foi a primeira que eu fui no dia 1º de setembro, eu me lembrei, e fui nessa do Toninho. Aí veio 7 caras, então, a base de você, pastor, achando que eu ia cair. Eu falei, estão aqui achando que estão cuspindo engano. Me abraçaram, eu estava no jejum. E não pode pregar ali na rodoviária. Eu digo, primeiro, eu já faço trabalho aqui, eu vim aqui para dar um recado para vocês se converterem a Jesus, que são dele. E pastor, todo mundo é crente. Não, crente pode ser, que o diabo também, mas servo de Deus não são. Se tiver um ou outro aí é muito. Depois eu fui nessa do Toninho, uma semana depois, que foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo foi dia 7 ou 8 de setembro. Lá veio um cara todo de preto, acho que era um demônio disfarçado de pastor lá, ficou me cercando assim, chamando filho do diabo, que eu estava tão no poder de Deus, uma unção tão grande, que eu fiquei meio fora de mim assim, ó, agora o Senhor está sobre mim. Eu fiquei na porta, aí lá nessa igreja eu já vi cara, minha calça rasgada, eu vi desse tal de Daniel Malafaia. Então aqui eu vou denunciar os pecados que eu vi, que nós observamos lá no Velho Testamento, quando Deus a Jeremias, ele lista os pecados pelo qual ele mandava castigo naquele povo. E é a mesma coisa de hoje. Né? Então eu vou ler para você que é jovem, que ainda espera Deus reavivar a nossa Assembleia de Deus, que isso não vai acontecer.
vai manter avivado os santos, porque Deus diz que quem for santo, santifique-se mais ainda. E quem for sujo, suje-se mais ainda. Então, a maioria, o Senhor já me revelou isso, vai se depravar, porque o diabo colocou a política no meio e não voltam atrás. Mas não voltam mesmo. Né? O sobrinho do Otoniel, do Oziel, né, que acho que é Otoniel Júnior, já me deu um rolo sobre ele também, está na política. Não existe, pastor não pode ser político, política é suja, é negócio do diabo. Ou você é sacerdote, ou você é pastor, ou você é rei. Então essa mentirinha, pastor político, não existe isso. Boa parte desses que estão aí estão respondendo o processo. Aqui o Otônio Júnior não está não. Mas o filho de José, ele está na Lava Jato. Eu pesquisei no documentário no YouTube, quando eu falo uma coisa aqui para... pastor, eu não estou caluniando, eu estou citando um fato como cidadão brasileiro, de que um cara que diz que é pastor, filho de José, ele está respondendo o processo da Lava Jato. Acho que o nome dele é... O nome do caboclo aqui é público, é conhecido. A Polícia Federal divulgou, acho que Joel Freire, não desse do filho de José Wellington, mas que é esse caboclo aí mesmo. Né? Então você vê como é que a política é um negócio sujo. Nós temos que se envolver. O Paulo diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia Hebraica para você, ele fala para o Paulo, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para o combate. Jesus nunca foi envolvido com política. Quando quiser chamar ele de governador de Israel, que ele fosse o libertador, ele disse, não sou meu reino desse mundo não. Ele disse assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para o combate. Servo de Deus foi alistado no exército de Jesus para não se envolver com porcaria de política, mas para não poder influenciar o mundo, não. Esse mundo aqui, ele cambaleia como um bêbado, Isaías diz. Começou em ouro e vai terminar em barro e ferro. Isso está escrito. A igreja não vai mudar esse mundo para melhor. Os santos, nós não somos desse mundo. Nós vamos falar, eu vejo quando eu prego na rua, quanto mais eu falo a verdade, mais duro que Jesus falou, mais ele endurece o coração. Aí quem não quer saber de Jesus mesmo? Tá entendendo? Então, essa mentira que esses caras estão pregando é que o mundo vai... Não. O mundo só vai melhorar quando Deus disser, Deus vai criar um novo céu, uma nova terra. No céu tem a Jerusalém celestial, que o Senhor está preparando. Mas esse mundo velho aqui, ó. Pedro disse que se tesouro como fogo. Para o fogo, esse mundo velho aqui. Então, eu vou ler aqui um pouquinho da história, para você saber como é que era a nossa Assembleia de Deus. Aqui na primeira página desse livro aqui, ele observa aqui na página, dá para ver o ano, ó, é 1986. Esse livro poucos assembleanos tem, Boticário da Igreja Pentecostal. Diz assim, vou ler para os irmãos aqui. Prefácio, introdução. Ouça, em 19 de novembro, nós estamos aqui com 13 minutos, vai durar uns 30 minutos esse vídeo. De 1910, chegaram a Belém do Pará os missionários suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, procedentes de Chicago, Estados Unidos. Ambos batistas, no entanto, faziam parte daquele grupo de cristãos que, na primeira década deste século, nos Estados Unidos da América, sentindo a necessidade de receber mais de Deus, consagraram-se a buscá-lo com maior empenho. Foi o que eu fiz quando eu fui batizado do Espírito Santo. O que resultou em receber o batismo no Espírito Santo com. Wingre era então candidato ao serviço missionário de sua denominação na China, mas após o batismo sentiu não ser a vontade do Senhor. Buscando conhecê-la, Deus revelou a ele e ao companheiro Daniel que os queria no Pará. Essa história é muito linda, depois eu vou contar se der tempo no outro vídeo. Consultando um atlas, vieram saber que Pará é um estado da região norte do Brasil. Ao chegarem, não sabendo onde ficar a Igreja Batista, sentaram-se em um dos bancos da Praça da República, onde foram vistos pelo irmão Adriano Nobre, crente da Presbiteriana. Aqui tu vê que o sistema já estava começando, quando contar essa história aqui, já estava isolando em denominações. Isso que é denominações, tem que falar Igreja do Senhor. Onde foram vistos pelo irmão Adriano Nobre, que viria a lhes dar as primeiras noções do idioma e que os levou à Igreja Batista na rua João Balbi, 406, lá em Belém. No porão desse templo ficaram hospedados durante algum tempo. Assim que começaram a se familiarizar com o idioma, puseram a trabalhar na obra. Muito amorosos, enquanto Daniel era grandalhão, mais afável, Gunnar Wingre, frágil e doentio. Porém, ambos deixavam transparecer uma intensa vida de oração e comunhão com Deus. Oração e comunhão. Só pode ter comunhão se tiver oração e santidade. Daniel era grande evangelista, ganhador de almas.
gostando muito de orar pelos enfermos. Zwingli destacava-se como pregador e extraordinário doutrinador. Assim, crendo talvez que pudesse continuar batizado com o Espírito Santo, e que a igreja batista local chegasse a se convencer da necessidade de passar pela gloriosa experiência de que eram portadores experimentalmente, passaram a falar aos membros da mesma sobre o batismo de fogo, encontrando receptividade por parte de alguns e decidida oposição por parte da maioria. Passado mais ou menos 6 meses que estava em Belém, o irmão Zwingli foi convidado para dirigir um culto de oração. Quando leu alguns versos do Novo Testamento sobre o Espírito Santo e disse algumas palavras, a partir daí havia animada reunião de oração. Toda noite na casa de uma irmã chamada Celene de Albuquerque, que foi a primeira Assembleia com o Espírito Santo de Belém, no Brasil, esta certa noite, após voltar do culto, continuou orando na casa dela, junto com outra irmã, até que por volta da madrugada começou a falar em novas línguas e continuou falando durante 2 horas, no que se constituiu, conforme depoimento de Zwingli, em seu diário, que é o Diário de um Pioneiro, como da CPAD tem, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo feita pelo Senhor Jesus em terra brasileira. Ô, glória! Era o dia 8 de junho de 1911. Me emociono. Esse acontecimento deu margem à expulsão. Você que é batistão, né? O subconturno, amigo meu de Marinha, há uns 15 anos atrás eu bati de cara com ele provando. Eu não acredito em batismo do Espírito Santo. Eu digo, vou te provar que tá. Peguei a Bíblia, provei o perão, depois varão, teu peia. Creio agora. Ele não pode nada contra a verdade. De todos esse acontecimento deu a mais o quê? A expulsão de todos os simpatizantes da doutrina pentecostal da Igreja Batista. Deram um chute nos irmãos. O irmão Antônio Mendes Garcia narra o que aconteceu na ocasião. Olha aqui, prestem atenção. Um parente de Adriano Nobre, Raimundo Nobre, meu xará, né, esse daqui é um boca preta, que não quis saber da batismo do Espírito Santo, e outros irmãos resolveram fazer uma reunião. Nessa ocasião, o irmão que tomou a direção disse: esta nossa reunião tem por fim saber quem pertence a essa nova seita. Olha como eles eram cegos, chamaram o batismo do Espírito Santo de seita. Os irmãos ficaram espantados. Alguns quiseram falar, mas não tiveram consentimento do dirigente, que continuou: quem faz parte dessa seita se manifeste. Diversos irmãos se levantaram. Então ele disse: proponho que sejam cortados da igreja. Alguém exclamou: apoiado! Com isso fizeram oração e foi encerrada a sessão. Isso ocorreu no dia 13, de junho. Aos expulsos, juntaram-se outros que não haviam comparecido no templo, de sorte que 19 crentes resolveram organizar uma igreja regular, que eram os seguintes por seus nomes: José Plácido de Costa, que era superintendente da Igreja Batista, Piedade da Costa, Prazeres da Costa, Henrique Albuquerque, Celina de Albuquerque, aquela irmãzinha que foi batizada, Maria de Nazaré, Manuel Maria Rodrigues, Jerusa Dias Rodrigues, José Batista de Carvalho, Maria José Batista de Carvalho, Antônio Mendes Garcia, Manuel Dias Rodrigues, Emília Dias Rodrigues, Joaquim Silva, Bem-vinda Silva, Ana Silva, Teresa Silva de Jesus, Isabel e João Domingues. Aqui está uma fotinha dos nossos servos do Senhor. E aqui tem o Daniel Bergo, Navinga e a irmã Celina de Albuquerque. Isso é uma história maravilhosa. Que esses filhos do diabo que se venderam por dinheiro, fama hoje, deveriam tomar vergonha na cara dos mesmos de Belém. Você, Daniel, recado para você aí, que Deus falou que tem espírito de Absalão, Samuel Câmara. Dividiu mesmo, mais uma vez, a Assembleia de Deus aí em Belém, né? Então, como eu não tenho papas na língua, eu fui chamado para o Senhor para esse ministério, como Jeremias, que Deus falou: põe-te à porta do templo, e ali eu colocarei minhas palavras para você falar para ele, né? Então, para vocês aí que estão imiscuindo nessa mentira, que são da Assembleia do Deus desse século, lembre um pouquinho dessa história aqui. O dia que vocês forem para o inferno, se não se arrependerem, é claro, meu conselho é para vocês: se arrependam, está em tempo. Tudo isso aqui que vocês conheceram, estudaram, até sabe mais do que eu, porque vocês são da Igreja Matriz aí, estiver no inferno queimando, vocês vão lembrar toda a história que eu falei. Vocês tiveram conhecimento, mas se venderam para Satanás. Então, isso aqui, eu estou com 19 minutos e 40, tenho mais de 12 minutos. Deixa um pouco da história da nossa saudosa igreja das antigas, que era a igreja modelo, aqueles padrões do antigo dia do Pentecoste, que o Senhor mandou os discípulos ficarem em Jerusalém,
120 oração mais ou menos ali, o Senhor mandou descer o Espírito Santo, que foram vistas literalmente língua repartida como de fogo. Eu nunca vi um servo de Deus que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo ser covarde e medroso, ter medo de falar a verdade. Mas também o mesmo fogo do Espírito que derramou sobre ele e se vendeu pelo inferno, vai queimar triplicadamente como fogo de juízo e castigo lá no lago de fogo, no inferno, lago de fogo, pois terem se vendido pelo diabo, trocando o precioso dom do Espírito Santo, que é o que me mantém de pé até hoje, essa chama no coração, pelas coisas desse mundo aqui. Não vale a pena. Você que é conservador, mantenha a doutrina, não chamar você de uso e costume, nada disso. Meu uso e costume é a doutrina do Senhor Jesus. É ensinamento para nos mantermos na santidade. Eu vou elencar aqui as coisas que o diabo introduziu dentro da Assembleia de Deus, e dentro da Assembleia de Deus ele pegou e criou a Assembleia do Deus deste século. Então vamos aqui. A primeira coisa foi a política que ele introduziu dentro. Aí os caras que são da Assembleia do Deus destes séculos aderiram. Depois a fama e o poder, que os pastores sentiram-se deuses intocáveis, incomunicáveis, e isso, o poder entrou a parte econômica também, que fez sentir muito conforto, pararam de ir para as ruas evangelizar como se fazia antigamente, lá no Amazonas, no meio do mato onde eu nasci, no Ará, a comunidade. Nós íamos no Remo, o pastor fizeram um roceiro, todo bruto, mão cheia de calo, assim que era bom. Eu tenho aquela mesma bruteza que eu adquiri na minha tribo. Isso fez com que os deuses, eles são gerentes agora, administradores do patrimônio da terra, não do Senhor, mas não são mais pastores, nem apacentadores, nem discipuladores, nem ensinadores, nem evangelizadores. Porque Jesus foi o maior pastor que existiu no universo e ele continua evangelizando até o dia da morte dele, que ele falou, você está consumado. Ele salvou na hora da morte de Jesus. Olha o exemplo que ele dá para nós. Que ele não andou na pompa, que ele não tinha aparecido nem formosura, andou naquele jumento lá para cumprir o que estava escrito lá no livro de Miqueias. E tu, Belém, Eufrates, no livro de Miqueias, falar sobre isso. O resto, esses caras aí tem nada mais de Jesus. Então a política, isso acontecendo, foi aumentando o número de pessoas, entrou muito dinheiro, surgiu as neopentecostais, começaram a concorrer, né? Aí não queriam perder a mamata e o cascalho, foram tornando lânguidos as rédeas que o Senhor colocou no caminho estreito. Aí incluiu o que? Antigamente, que deve ser mantida na Assembleia do Deus dos céus. Mulher não pintar cabelo, que é a maquiagem do cabelo. Mulher não raspar cabelo da axila, porque Deus colocou, acho que Deus não é burro de colocar a axila e tirar o cabelo, que mantém como captador do calor para o nosso corpo. Mulher não pintava a unha, não pinta a unha, mulher da Assembleia do Deus do céu, porque a cor tem na unha é de Deus. Mulher não tira cutícula, porque a cutícula é para proteger das bactérias, só para as unhas. Mulher não usa salto alto porque levanta o glúteo dela para ficar saliente, faz mal para a coluna, deixa a ponta do cóccix assim, fazendo mal para os discos que ficam entre as vértebras, e pode dar protuberância e ela ter problema de hérnia de disco, né? E não seduz os homens com seus glúteos protuberantes. Mulher ainda usa vestido longo, pelo menos metade da canela, e não transparente, não colado, para mostrar que o corpo dela não é do diabo, é de Deus, né? Para expor para o mundo, e usa na água também. Mulher também não usa roupinha só de chamar de tubinha, sem manga e curtinha, para não deixar, mostra os seios dela aqui, ó, as curvas do corpo. Mulher também não usa porcaria de batom, porque quem usa batom eram as prostitutas cultuais do Antigo Egito. E esse é um demônio que tem lá no inferno, que ele tem 2 sexos, que faz as mulheres colocarem, estou falando aqui das irmãs da Assembleia de Deus do céu. Depois eu vou falar da Assembleia de Deus deste século. Também até o perfume que elas usam é um perfumezinho moderado. Não canta essas músicas do inferno aí de vingança. Quem te viu passar na prova não te dá louvor. Tem uma maneira só de se vestir em casa, na rua, no trabalho. É irmã de oração, não vê porcaria de novela nem TV secular. Não faz chapinha no cabelo porque aceita o formato das ondas que Deus fez no cabelo dela. Não pinta o cabelo também porque a cor com o cabelo daqui a pouco vai ficar branquinho. Deus, de diante das cães tu terás reverência.
também não é fofoqueira, mantém no jejum, na oração, na santidade, lê a Bíblia todo dia, participe do seu de oração, evangeliza e não se mistura com as falsas crenças, porque Deus falou assim, se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa nenhum saudez, porque o saúde tem parte nas suas más obras. Se você, irmãzinha da Assembleia do Deus do Céu, dê paz se você ser crente mundana, tu está te harmonizando com ela, tu está em comum acordo, porque a morte testemunha diz assim, não poderão caminhar dois juntos se não tiverem comum acordo, não tem. Não é falta de deu bom dia, boa tarde, mas rapaz, isso eu não tenho porque como é que você tem a paz de Cristo e já tem uma falsa paz? Então, você está desobedecendo a palavra de Deus. Não recebais em casa nem tão pouco os aldeios. Mas, pastor, como é que foi já? Bom dia, boa tarde. Você está errada, filho. Não é a paz, não. Não tem a paz, não. É tanto que hoje em dia, essas da Assembleia de Deus desse século, elas não dão uma paz de Senhor Jesus como as irmãs da Assembleia de Deus do céu. Mas a paz, o católico dá, espírita dá, macumbeiro, todo esse lixo do inferno que o diabo colocou nas religiões, dão uma paz. Tem um colega do meu quartel que ele é espírita, fala palavrão, imoralidade, fala de pornografia. E digo, rapaz, eu nem depois o bom dia, tudo bom, guerreiro? Né? O diabo querendo é o ecumenismo, que o diabo implementou através do satanismo, do catolicismo romano, das igrejas neopentecostais e esse inferno por aí. Então essas irmãzinhas aqui são as características principais. Aí também não vamos em praia mostrar o bumbum, né? Onde uma roupa na rua, outra no trabalho, casa para casa, obedece o esposo, essa palhaçada de pasteira, que Deus chamou a mulher para um papel e o homem para outro. Os dons ministeriais foram dados para os machos. Que Deus diz assim na Bíblia, a mulher seja sujeita em tudo ao seu marido. Como é que uma mulher é pasteira e o marido, que ela vai ter que, o marido vai ter sujeita à esposa, como é que fica isso? Tá um verdadeiro inferno que eles colocaram aí, viu, você filho do diabo? Isso aqui são as características básicas de uma serva do Senhor. Agora eu vou falar da característica das mulheres do Deus deste século. Desse tal de Tuninho, que eu vi lá. Mulher de calça comprida, nem ser comprida, que é a cor do inferno. A calça comprida é a segunda pele. Colada, mostrando todo o contorno de que Deus mandou na porta lá deles levar o recado. Fiquei enojado. Toda aquela calça jeans apertada que o diabo é esperto. Ele pegou e botou perto do bumbum, na região de perto, para levar os olhos do cara pela região da perereca da mulher, do pupis. A gente não sabe que são cegos, mas Deus me faz ver essas coisas e todo santo vê isso. Aquela calça diz que o menino, além de ser do inferno, toda rasgada, vem até aqui perto da coxa, como dizendo assim, olha para a região do meu pupis, tudo rasgado. Eu vi um vídeo agora no YouTube dos Estados Unidos. O jeans é uma coisa universal. O diabo vive impregnado nas igrejas de Satanás. E a menina tudo rasgado nos Estados Unidos também. E a minha esposa mostrou esse vídeo, foi 9 anos atrás. Se nos Estados Unidos, há 9 anos atrás, estava usando essa porcaria, imagina agora. Então eu vi lá, menina, saia curtíssima, calça jeans rasgada, cabelo pintado, cheio de porcaria, brinco nas orelhas, batom, barriguinha de fora, do jeito que o diabo gosta. As mulheres, cabelo pintado, chapado, o verdadeiro inferno. Eles vão para a praia, usam porcaria de brinco na orelha, porque a nossa orelha não tem buraco nenhum, não há diferença entre brinco e pince, não há diferença entre pintar cabelo e tatuagem. É uma mentira. Quando a mulher pinta o cabelo, esses filhos do diabo dizem, minha filha, deixa aqui o coração. Mentira. A Bíblia diz que o corpo nosso, ele é templo do Espírito Santo. Sabe que esse pessoal, sabe por que eles pintam? Sabe que vocês pintam o cabelo, que vocês usam o batom? Porque o templo de você, o corpo de você não é mais templo do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo é o dono dele, como é que ele aceitaria você botar essa regra neles aí? Vocês adulterarem, manchar, criminalizar. Porque quando você pega o corpo do Senhor, que supostamente que não é, pinta, tu está adulterando sem a permissão de quem? É a permissão do Daniel Malafaia ou de Deus? Ah, foi o Daniel Malafaia que deu permissão? Beleza, tá certo. Agora o Deus não. Ah, o Daniel Malafaia habita no teu corpo, habita, beleza, mas Deus não habita mais não. Então vocês estão enganados, vocês vão para o inferno, se vocês não se arrependerem, é claro. Pastor, não até duro, sou. Porque se você tivesse noção, o pouquinho de noção que eu tenho do sacrifício, das dores que Jesus tomou, dos tapas que ele tomou na cara, as cusparadas, a humilhação, a imensurável dor, agonia, sofrimento, que não há palavra para descrever a agonia que Jesus sentiu, vocês ficariam com nojo de botar porcaria de batom na boca, de botar a calça comprida, de usar salto alto, de usar roupa apertada, de ir para a praia, de furar a orelha de vocês, de pintar o cabelo, de essa calça rasgada do inferno. Como é que um cara já é velho, experiente como o Daniel Malafaia, tolera essa porcaria? De me ouvir lá, eu vi com meus olhos, olha que eu vi.
Me diz que não é pecado, o Daniel Malafaia. Me diz, Toninho, que não é pecado. É imoral. Mostra as coisas das meninas, cara. Fica sensual, erótico. Pergunta para um padre. Pro macumbeiro lá, o cara, eu acho sensual. Um cara que é ateu, eu acho errado. Uma mulher que é crente. Os ímpios estão mais com os olhos abertos do que esses filhos do Satanás. Que são filhos do diabo. E são malditos. Porque Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vocês anunciam, a pessoa anuncia um outro evangelho, que é aquele evangelho da santidade que Jesus pregava. Além, se é o evangelho além do que Jesus anunciou, seja anátema, maldito, é o líder que é maldito. E as pessoas que creem e corroboram, ratificam, são malditos. Estou falando mentira ou estou falando na Bíblia? Jesus falou para esses caras assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, os falsos profetas, os líderes desviados, preparado para o diabo e seus anjos. Está escrito lá em Mateus 7, 21, 22. Vocês tomem vergonha na cara. Se arrepender, volta tudo. Senão o pessoal está errado. Mas se avalizam, vocês vão para o inferno. Isaías diz assim, um cara fez um monte de coisa certa. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Eu conheço Jesus desde pequenininho. Se eu me afastar para esse evangelho longe de vocês, tudo que eu fiz no passado, Deus apagou tudo, tá na Bíblia. Se eu fosse um traficante, estuprador, bandido, ladrão, tudo que não prestava. E eu me convenci de Jesus com 50 anos agora. A Jesus, tudo aquilo que foi de passado, apagou. É assim, tá na Bíblia. Vocês conhecem a Bíblia. Talvez conheça até mais que eu, mas não conheço Jesus como eu conheço e outros irmãos que somos santos em Jesus. Então, a Assembleia do Deus desse século. Tem mais depois eu vou falar. Eles jogam futebol, vão para praia, vão para cachoeira, usam uma roupa imoral no dia a dia, que vão para o negócio dele, bota o vestidão. Aquele mesmo pé de casa tem uma congregação do Jorge, que é de lá, esse campo de lá. Eu já fiz um vídeo sobre uma revelação que Deus me deu. Pois eles estão me vergonha na cara. Esse pastor é maluco. Eu quero que vocês me chamem de maluco mesmo. Tô nem aí porque vocês acham. Um dia vocês vão lembrar que tinha um profeta aqui nessa rua, Deus colocou na rua, já custou, para alertar vocês, despertar da mentira, e vocês foram pelo líder de vocês enganosos, enganados. Amo todos vocês, mas por amar é que eu falo a verdade. Sabe, Jesus falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, porque ele amava Pedro. Sabe por que ele falou porque esse fariseu, João 8,44, filho do diabo, porque ele amava, ele queria que se arrependesse. Quem ama, fala a verdade. Porque João Batista chamou raça de víbora, quem vos ensinou fugir dali que está para vir, porque ele amava vocês. Sabe por que Deus mandou na porta da igreja do Toninho e da do Daniel Malafaia? Porque ele ama vocês ainda. Sabe por que ele mandou Jesus à terra? Porque ele teve o amor muito de tal maneira. Só que ele não tolera. Deus fala na cara. Sabe por que ele castigou Davi com 3 pragas, mandou escolher 3 pragas em cima dele? Porque ele amava Davi. Sabe por que ele matou o filho de Davi? Porque ele amava Davi. Sabe por que a espada não fez o carro de Davi? Porque ele amava Davi. Vocês entenderam que a bondade de Deus não é passar a mão no pecado? É levantar um servo maluco como eu e outros aí, o pastor Adilson Mendes de São Paulo, para confrontar vocês, tomar vergonha na cara, se arrepender para não ir para o inferno? Então, aprendam, voltem ao primeiro amor e saiam da igreja do Deus desse século e voltem para a igreja do Deus do céu que criou os céus e a terra, a Assembleia de Deus. Tem um vídeo aí chamado, é o hino de advertência para a Assembleia de Deus do Brasil e outro para a Assembleia de Deus de Belém. Samuel Câmara, você está afastado do evangelho, você é um divisor de água. Você tem o espírito de Saul. Tu vai para o inferno, não te arrepende. Te arrepende hoje, cara. Que essa divisão não foi de Deus, foi do diabo, viu? Então, o povo de Belém, se vocês tiverem esse vídeo, passem para o Samuel Câmara ver. Samuel Câmara, quiser me ligar, pode ligar para mim. Meu vídeo eu moro no Rio de Janeiro, 21 9 7511 8500. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tenho um compromisso com Jesus, com mais ninguém. Não tenho medo de morrer porque eu sou morro onde Jesus quiser. Eu quero que vocês se arrependam. Voltem ao primeiro amor, como Jesus falou lá no Apocalipse, para aquela igreja sem vergonha que estava desviada, ok? Voltem ao primeiro amor. Lembrem-se de onde vocês caíram. E arrependam e pratiquem as primeiras obras. Senão Jesus vai vir, vocês vão ficar aqui para serem ovelhas do anticristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Compartilhe. Assiste a terceira parte, que vai ser uma bênção. Amém? Amo todos vocês, mas não posso me calar. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como uma trombeta, anuncia, meu povo, o seu pecado. E a casa de Israel, a Assembleia de Deus do Brasil, todas as facções, divisões aí, sei lá o que é, o seu pecado. Jesus está voltando. Vistam roupas brancas, compre ouro provado no fogo. Peçam colírio de Jesus para abrir os olhos que estão cegos, falsos profetas. Convertam-se para você poder, junto comigo e os demais irmãos santos, ir morar no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.